abençoe, que a bênção divina ilumine este nosso dia e, claro, toda semana que está começando para todo mundo que nos ouve. Bem-vindos a mais essa nossa conversa, essa exploração. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo bem específico, 37, O Segredo da Cruz, que está lá no livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. E o nosso objetivo aqui, é tentar entender melhor a visão que esse texto traz da cruz. Uma visão que, olha, vai bem além daquela ideia inicial de sofrimento, sabe? Ele apresenta a cruz como um lugar, quem diria, de segurança, de muita intimidade e de transformação mesmo. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. E já começa com algo que faz a gente pensar, A ideia central do autor, a cruz, parece um paradoxo, mas seria o lugar mais seguro do mundo. Como assim? Algo ligado a tanta dor, ser um refúgio? A fonte que a gente está usando, ela começa essa linha de pensamento com o Salmo 91, aquele verso conhecido, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Exato. Isso. E o Sorge, ele faz uma conexão direta, bem ousada até. Ele diz que essa sombra protetora do Todo-Poderoso é, na verdade, a sombra da cruz. E ele insiste nisso. Mesmo com todos os ventos violentos contra a alma, como ele descreve, a cruz seria o lugar de maior segurança. E a razão, porque ela daria uma imunidade espiritual contra as armadilhas do inimigo. Mas como isso funcionaria na prática, nessa visão? É aí que a lógica do Sorge fica interessante. Para ele, abraçar a cruz não é só aceitar o sofrimento passivamente. É um processo ativo de morrer para as nossas vulnerabilidades internas, sabe? Aqueles pontos fracos na alma que o adversário poderia usar contra a gente. Ah, entendi. Não é um evento isolado. Não, de jeito nenhum. É uma crucificação contínua do eu. Ele até cita passagens bíblicas para apoiar isso, tipo Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo, ou 1 Coríntios 15,31, morro todos os dias. Ele interpreta isso como um chamado para a gente renovar essa entrega todo dia, sabe? É como se a gente desmontasse as nossas próprias defesas que, ironicamente, acabam nos deixando mais expostos. Faz sentido. E essa ideia de ser algo diário, um processo, me lembra o outro conceito que ele traz muito forte no livro, que é o lugar secreto. Ele faz um paralelo com o Getsêmani, Aquele momento de angústia, mas também de decisão de Jesus. Exatamente. Esse lugar secreto pessoal seria onde a gente, repete o nosso sim para a vontade do Pai, mesmo que isso signifique passar por momentos difíceis, por sofrimento, quase como um ensaio diário para essa entrega maior. É por aí mesmo. E essa morte voluntária, diária, que o Sorge descreve, ela tem consequências bem práticas. Ele usa umas imagens fortes, Como aceitar os cravos nas mãos que diminuem nossa liberdade e os cravos nos pés que nos imobilizam. Essa rendição total que ele conecta com 1 Pedro 4,1, a ideia de que quem sofreu no corpo deixou de pecar, é o que nos ajudaria a romper com o pecado. E tem aquela referência a Colossenses também, sobre completar o que falta das aflições de Cristo. Sim, Colossenses 1,24. É importante notar que a visão dele aqui não é que o sacrifício de Jesus foi incompleto, claro que não, mas que nós, como crentes, participamos desse mistério de redenção quando carregamos nossos próprios sofrimentos com um propósito divino, entende? Transformando a dor em algo com um significado maior, transcendente. E é bem nesse ponto que a perspectiva do Sorge dá uma virada que, para mim, foi surpreendente. A cruz deixa de ser só dor, só renúncia, aqui é onde fica realmente interessante. Ele começa a pintar a cruz como palco do amor absoluto. E em várias direções. Ele usa umas frases muito fortes, tipo: a cruz é o Pai dizendo ao mundo, eu os amo de tal maneira. Uau! E a cruz é o Filho dizendo ao Pai, isso é o quanto eu amo. E aí vem a mais inesperada, talvez. E a cruz é a noiva dizendo pro noivo, isso é o quanto eu amo. Essa última é realmente poderosa. Muito. A cruz como uma experiência de união íntima, quase um casamento entre Cristo e quem decide segui-lo nesse caminho.
As metáforas que ele usa são muito vivas, né? O madeiro que prende suas mãos, agora prende as nossas. Os pés ali, juntos pelos mesmos cravos. É uma imagem forte. E aquela imagem final que choca e ao mesmo tempo é tão terna. Ali estão penduradas duas pessoas que se amam em lados opostos de uma mesma cruz. Ele realmente chega a chamar esse lugar de sofrimento compartilhado de leito de casamento. Que inversão total de expectativa. Pois é. E se a gente conecta isso com o quadro geral que ele está pintando, o Sortogueira está propondo uma ressignificação radical mesmo do sofrimento. Deixa de ser só aquela agonia sem sentido para virar o próprio caminho para a conexão mais profunda possível, para um propósito compartilhado com Deus. A rendição vira amor, então. Exato. A rendição, aqueles cravos, vira um ato de amor, de confiança mútua. A dor, quando vista por essa lente que ele propõe, não é só destrutiva. Ela pode ser purificadora, pode unir. Está alinhada com aquela ideia de 1 Pedro 4.1 que a gente comentou. É uma intimidade que nasce no meio do fogo, sabe? Onde a vulnerabilidade que é compartilhada vira o elo mais forte. A ideia central que parece emergir é que a maior proximidade com Cristo, olha que paradoxo, se encontra justamente no lugar de maior entrega, de aparente fraqueza. Mas mesmo nesse ponto de intimidade máxima que ele descreve, o texto não foge da realidade da dor, da escuridão, né? Não, de forma alguma. O Sorge reconhece que mesmo ali, pendurada nessa cruz simbólica com Cristo, a visão pode ficar turva, pode vir aquela sensação de isolamento. Mas ele argumenta que mesmo nessa penumbra toda, a voz de Jesus ainda ecoa. E ele oferece até um guia para esses momentos, as 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Interessante isso. Sim, ele apresenta essas palavras como se fossem faróis, sabe? Um mapa para a gente navegar a nossa própria escuridão interior durante essa experiência de união no sofrimento. Vamos dar uma olhada em como ele interpreta cada uma como guia. A primeira: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Isso. Para ele, o ponto de partida inescapável mesmo nessa jornada de sofrimento junto com Cristo é o perdão. Perdoar quem causou a dor. Ele até reconhece como isso é difícil, cita Zacarias falando de ser ferido na casa de amigos. Mas ele coloca o perdão como a chave, sabe? A chave que abre a porta para os propósitos mais profundos de Deus nesse processo todo. Já começa com um desafio enorme, não é? Sem dúvida. É fascinante que o perdão seja o primeiro passo. Sinaliza a profundidade da coisa toda. E a segunda palavra, aquela que Jesus diz para o ladrão arrependido: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. Essa, na leitura do Sorge, funciona como a âncora da esperança. Aquela certeza da companhia eterna que sustenta a gente durante a agonia do presente. Ter essa perspectiva do destino final dá força para continuar a travessia, né? Mostra que não se está sofrendo à toa, nem sozinho. Depois vem aquele momento em que Jesus olha para Maria e para o discípulo amado. Aí está o seu filho, aí está a sua mãe. João 19, né? Isso, 26 e 27. A interpretação que o Sorge dá aqui é bem específica, focada nas relações. Jesus estaria meio que conectando a igreja, simbolizada pela mãe, com a pessoa que está sofrendo, o discípulo amado ali representando quem passa pela provação. E o contrário também, um chamado para a comunidade no meio da dor individual. Sim, e o autor não foge da complexidade que isso pode ter. Ele menciona que é possível que outros cristãos não entendam, talvez até reprovem quem está passando por aquilo. Pois é, isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, o Sorge vê isso como um convite para a pessoa que está sofrendo olhar para a comunidade de fé de um jeito novo, buscando sabedoria e conexão,
em vez de se isolar na amargura. É um chamado para o cuidado mútuo, mesmo que a compreensão total seja difícil para quem está de fora daquela dor específica. Ele até sugere que a própria experiência do sofrimento pode refinar nossa visão sobre o que é a igreja. E aí a gente chega naquele clamor que, nossa, atravessa os séculos, meu Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27. Isso levanta uma questão importante mesmo. Como essa sensação de abandono total se encaixa naquela ideia de intimidade máxima que ele descreveu antes? Parece uma baita contradição. O Sorge encara isso de frente, como o grande paradoxo dessa cruz compartilhada. Ele descreve como o mais alto nível de intimidade combinado com o mais profundo abandono. Ele valida essa sensação terrível de desamparo mesmo estando no coração dessa união com Cristo. É o mistério da provação mais severa, onde a presença de Deus pode parecer totalmente escondida pela intensidade da dor. O texto não tenta diminuir essa escuridão, mas a integra como parte dessa experiência radical de seguir Cristo até o fim, espelhando o que o próprio Jesus passou na cruz. Faz sentido encarar como um mistério mesmo. E a quinta palavra é aquele pedido tão humano, tão visceral. Tenho sede. João 19, 28. Como Sorge interpreta isso nesse contexto todo? Para ele, não é só a sede física, claro. É a expressão de uma sede espiritual muito profunda por Deus, uma sede que sobrevive e talvez até aumente no meio da escuridão. É como se fosse uma declaração contra a amargura, uma afirmação de que, mesmo lá no fundo do poço, o desejo por Deus ainda existe. O autor sugere que sobreviver à crucificação até esse ponto, na verdade, intensifica a nossa necessidade da presença divina, em vez de nos afastar dela. É um reconhecimento da nossa dependência total, mesmo quando tudo parece morte ao redor. Entendi. Estamos chegando ao fim com a sexta palavra. Está consumado, João 19:30. Essa parece ser um ponto de virada, né? Com certeza. O Sorge interpreta como a declaração do fim daquela provação específica, o término daquela obra particular que Deus estava realizando através daquele calvário pessoal. Não é só o alívio pelo fim do sofrimento em si, mas a realização de um propósito divino específico que só podia ser alcançado por meio daquela jornada de rendição e dor compartilhada. Tem um senso de missão cumprida, sabe? De tarefa concluída segundo o plano de Deus. E a última palavra, a conclusão dessa jornada toda. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. O ato final de entrega e confiança. Exatamente. E o Sorge conecta essa entrega final, total, absoluta, diretamente com o poder da ressurreição. Ele até usa Romanos 6:5. Se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nessa visão dele, a morte para o eu, que acontece nessa experiência da cruz compartilhada, não é o fim da linha, é o portal necessário para que a vida ressurreta se manifeste. A entrega total é o que libera o poder transformador de Deus. Então, o que tudo isso significa? Se a gente fosse tentar resumir a mensagem principal que o Sorge está passando nesse capítulo, parece que é isso. Abraçar a cruz, com tudo que ela envolve de rendição, de sofrimento, não é masoquismo. É o caminho paradoxal para chegar na intimidade mais profunda, na maior afeição com Deus. É bem por aí. Ele usa João 15:13 como base, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A cruz, então, vira o lugar onde esse amor sacrificial é vivido ao máximo, capacitando essa entrega total. E cada sim que a gente dá lá no lugar secreto, renovando essa decisão de seguir por esse caminho, alimenta, segundo ele, essa troca de devoção exclusiva, apaixonada. O lema que ele parece tirar disso tudo é tipo, tudo por amor. Exato. E se a gente conecta isso com um quadro geral, o e daí dessa nossa exploração, o que fica para a gente pensar é bem profundo. O Sorge nos desafia a ver a cruz não só como aquele evento histórico crucial ou um símbolo religioso importante, mas como uma experiência espiritual que continua, que é pessoal e que transforma profundamente. Ela é apresentada como um lugar onde a verdadeira intimidade com Deus é forjada, onde o amor supremo é expresso e também recebido. Mas tem uma condição para isso, que é inescapável, na visão dele.
a rendição voluntária e o acolhimento do sofrimento como parte da vontade de Deus para essa união. Não tem atalho, né? Parece que não. A ligação entre morte para o eu, para o pecado e sofrimento, de um lado, e ressurreição e vida nova, do outro, é total, inseparável. Tudo isso leva àquela declaração de pertencimento mútuo lá de Cantares 6.3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É uma visão bem exigente, não dá para negar, mas que promete uma recompensa incomparável. O capítulo termina mesmo com um convite que ecoa essa ideia toda. Venha para o monte desolado da crucificação. Una-se ao seu Salvador sofredor. Descubra o segredo do amor eterno à sombra do Todo-Poderoso. Ele até inclui uns versos de um poema antigo de Elizabeth Cleffen que reforçam essa escolha radical. Desejar a sombra da cruz acima de qualquer outra coisa, se contentar em viver longe das ambições do mundo, tendo só a cruz como glória e o pecado como única vergonha. Forte. Muito forte. E isso nos deixa com uma pergunta, talvez, para levar para casa, para refletir, se essa perspectiva do Sorge aponta que a segurança, a intimidade, o amor mais profundos são encontrados através desse abraçar voluntário da cruz, ou seja, das dificuldades do sofrimento com propósito, como isso conversa ou até bate de frente com a nossa tendência cultural e talvez até pessoal de buscar conforto sempre, de evitar qualquer tipo de dor ou dificuldade. Boa pergunta. E como isso impacta a nossa ideia do que é segurança? Que geralmente a gente define como ausência de risco, ausência de sofrimento. Fica essa questão, né? Como essa visão do Sorge mexe com o nosso entendimento do que significa realmente viver bem e seguro? Uma reflexão final potente, sem dúvida. Bom, na nossa próxima conversa, a gente vai continuar essa exploração das ideias do livro Segredos do Lugar Secreto de Bob Sorge. Que Deus abençoe a jornada de todos os ouvintes.